Literatos TV e Lolita. Vamos falar do caçador de borboletas, então? O caçador de borboletas, Vladimir Nabokov. O russo que escrevia em inglês, cara. Isso pra mim sempre foi uma coisa muito maluca, né? Olha, o Vladimir Nabokov, né? Ele nasceu na Rússia em 1899. Era de uma família aristocrática, ele recebeu uma educação principesca, ele falava vários idiomas, só que, por causa da Revolução de 1917, a Revolução Bolchevique, a coisa ficou russa por lá. E ele foi obrigado a vazar, né? Então ele morou em outras cidades da Europa, né? Ele morou em Berlim, ele morou em Londres, e em 1940 ele chega aos Estados Unidos e ele faz essa coisa maluca, né? Que ele começa a escrever, ele que escrevia em russo, ele começa a escrever em inglês. E aí começam a vir as grandes obras do Nabokov, pelo menos as que são mais conhecidas, né? E aquela que a gente vai falar hoje, que é Lolita. Lolita. Um grande clássico aí, né, Mike? Mas por que falar de Lolita, Mike? Olha, Lolita, sem sombra de dúvida, é um dos grandes romances do século XX. É um livro que causou muita polêmica, né, por causa do seu conteúdo, né, que nós já vamos comentar. E agora, ele é um livro que ele é engraçado. Se você vai buscar essa leitura esperando encontrar alguma coisa erótica, conteúdo erótico, você vai se decepcionar. E se você for buscar ali alguma coisa tipo Joyce, Proust, tipo assim, aquela literatura hermética, também você não vai encontrar. Você vai encontrar uma obra altamente compreensível, né? Você vai encontrar uma obra muito comunicativa, no entanto, super erudita. E muito poética, né? E poética, totalmente poética, né? Aquela frase de abertura, o parágrafo de abertura, né? Que se tornou antológico, né? Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne, minha alma, minha lama, Lolita. A ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca, para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lolita. Pela manhã era Lô, não mais que Lô, com seu 1,47 m de altura e calçando uma única meia soquete. Era Lola ao vestir os jeans desbotados. Era Dolly na escola. Era Dolores sobre a linha pontilhada. Mas em meus braços sempre foi Lolita. E inúmeras outras descobertas, né, que o Nabokov ele faz em cima da língua inglesa, que não era a língua dele. A língua dele, né? Mas e o Lolita, por que foi tão polêmico assim? Né? Temos um tema polêmico, né? Na internet a gente chamaria isso de um tema mamilos, polêmico. Certo. Mas é a história de um homem, de um homem de meia idade, que é um professor de literatura, e que esse sujeito ele vai morar na pensão, né, na casa, e só que a dona da pensão tem uma filha, né? Uma Lolita, uma filha, né, que lhe atrai muito. Só que na verdade assim, né, quando você vai ler o romance, você entende que esse homem, esse Humbert, vamos dar nome, né, ao sujeito? Sim, isso. Ele já tinha tido outras experiências de atração por crianças. Vamos simplificar. Ele era aquilo que hoje nós chamamos de pedófilo. De pedófilo, exatamente. Quer dizer, é polêmico, porque esse pedófilo acaba sendo atraído por uma menina de 12, que depois vai fazer 13 anos. Mas, no final da história, você tem uma reversão. Né? Ele, de sedutor, ele passa a ser seduzido. E talvez por isso que o romance ele é tão polêmico. Como isso acontece, a gente não vai dizer aqui. Tem que ler o livro. Quer que você leia o livro. Isso. Mas olha, mais do que isso, né? O Lolita ele não é simplesmente uma história desavergonhada de um amor, digamos assim, incompreensível, né? Uma aberração. Né? Não é só isso. Lolita é uma grande crítica, né, que o Nabokov faz à sociedade americana, né, dos anos 50. Né? Aquela coisa meio kitsch, aquela coisa meio brega da classe média americana, né? Ele critica isso sarcasticamente, né, no romance. E esse romance ele foi pro cinema também, Sim. né? Primeiro
com o nosso grande Stanley Kubrick, Certo. 1962, um filme em preto e branco, mas que não foi um filme muito bem sucedido, né? Eu acho que não deu conta, né? O filme ele até tem uma pegada cômica. Aliás, o Peter Sellers, ele participa desse filme, né? E o Kubrick, ele pegou mais o viés da crítica à psicanálise. O Nabokov, ele odiava, né, os psicanalistas, né? A quem chamava a delegação de Viena, né, numa clara referência ao Freud, né? Então o Kubrick, ele pegou mais esse viés. E o cinema, eu não vou dizer o Kubrick, o cinema, a mídia, não deu conta, né, de tudo aquilo que o romance tinha para transmitir. Mas teve uma outra tentativa, em 97, com Adrian Lyne, que acho que a gente pode dizer até que foi mais bem sucedida do que o filme do Kubrick. Estamos nos atrevendo? É um risco dizer isso, mas eu concordo com você. Eu acho que a versão do Adrian Lyne, ela foi uma versão mais completa, ela pegou mais pela loucura do relacionamento, né? Só que também não... Eu acho o seguinte, você precisaria ter 10 filmes, cada filme bebendo numa fonte diferente oferecida pelo romance, e mesmo assim você não daria conta, porque Lolita, de fato, ele é um livro polissêmico, ele está dizendo muitas coisas e várias coisas ao mesmo tempo, e só um romance, né, comporta esse tipo de mensagem. Sem dúvida nenhuma, Lolita é um dos maiores livros do século XX e uma das grandes obras da literatura. Você pode gostar, você pode não gostar, mas sem dúvida você pode fazer muitas leituras diferentes desse livro. Literatos TV. E no Top 5 de hoje nós vamos falar de 5 grandes livros que você precisa conhecer, todos eles do século XX, né, Marcos? Isso, além do Lolita, né, que é uma indicação que nós fazemos, né, com todo cuidado, nós vamos indicar 5 outros grandes romances que são do século XX, né, e que você precisa conhecer. Agora, claro, sempre fazendo aquela ressalva. Essa lista, ela é uma lista totalmente incompleta, ela é uma lista parcial, ela é uma lista pessoal. A gente não está considerando o que é melhor, o que é pior, o que ficou de fora, o que... Não, são 5 indicações que nós fazemos para vocês. Vamos começar com o número 5 do nosso Top 5. O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, é um romance incrível que o personagem alvo do romance já está no título, né? O Grande Gatsby, é um título soberbo, assim, que trata a história de um personagem que narra a vida do seu vizinho, podemos dizer assim? Que é o Gatsby, né? Que é um cara multimilionário e que ele é cercado por muitas histórias. E uma das coisas legais do romance é que o Gatsby dá muitas festas, assim. E aquilo que no começo você olha assim, você pensa, pô, mas isso aqui é uma ostentação, assim, uma coisa sem motivo. Depois tu vai descobrir que tem um propósito nessas festas. E é uma história de amor, pra não dizer mais nada, Pra não entregar muito, né? O Grande Gatsby, né, assim como o Lolita, né, houve várias tentativas para transformar no cinema um filme, né? Mas nenhuma nunca deu conta por causa daquele velho problema, né? Quer dizer, o Gatsby, ele é um romance tão poderoso, né? O Fitzgerald, ele foi tão fundo nas potencialidades literárias que é muito difícil que outra mídia, né, ela consiga, né, captar tudo aquilo que o romance tem a dizer. Tem a adaptação dos anos 70, com Robert Redford. Eu particularmente gosto dessa adaptação, mas foi muito criticada. E tem a adaptação mais recente, né, o Leonardo DiCaprio, né, no papel de Gatsby, que foi simplesmente... sem comentários. Eu vou fazer um parênteses, eu vou dizer que eu acho até que o DiCaprio foi bem, assim, interpretando o Gatsby. Mas o carnaval que tem no filme, gente, não tem muito a ver com o livro não, tá? Leiam o livro que é melhor. Eu acho que ali o diretor, ele explodiu em imagens justamente para tentar compensar, né, a falta de condições da mídia cinema, né, de fazer essa transposição. Mas qual que é o número 4, então, na nossa lista? O número 4 da nossa lista, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Olha, o Hemingway, ele se caracterizou por escrever romances longuíssimos, né, sobre homens másculos, aventureiros, caçadores, toureiros, desbravadores, toureiros, né, ou contos, né, curtos com grande densidade psicológica.
Agora, O Velho Mar é um livro ímpar dentro da obra dele. Ele localiza a história em Cuba, né? E conta da vida, né? E dos dissabores, né? Do Santiago, né? Que é um pescador, né? É uma grande metáfora sobre a vida. Ele é um livro curtinho, é rápido de ser lido, é uma linguagem assim maravilhosa, uma linguagem assim saborosa, aquela linguagem que desce redondo, né? O Hemingway praticamente foi o inventor dessa linguagem, né? Na literatura. Tá aí um romancinho, né, que vale a pena ser conhecido. Também foi outro fracasso para adaptação do cinema, porque também, né, não deu conta. Geralmente grandes romances não dão grandes filmes. Geralmente, infelizmente, né? Mas vamos sair do Ocidente, então no número 3 da nossa lista. Vamos para o Oriente, A Casa das Belas Adormecidas, do Prêmio Nobel de Literatura Yasunari Kawabata. Exato. É uma história que quando tu pega, assim, olha a sinopse, se tu for ler atrás do livro, tu vai achar meio repelente, assim, né? Porque é a história de um velho, né, que vai até um lugar onde tem meninas que ficam dormindo ali nuas, né? Mas, no entanto, quando tu começa a ler aquele livro, assim, tu vê que, como O Velho Mar, também é uma grande metáfora para a vida. É uma metáfora sobre o envelhecimento, sobre as dificuldades, o fim do ser humano, né? A noite do ser humano, Exatamente. Nós podemos dizer assim. É um livro também com uma linguagem muito poética, simples assim, e é uma das grandes obras da literatura do século XX. Muito bem. E uma curiosidade, né? Serviu de inspiração, né, para o livro. Para o Gabriel Garcia Marques, no livro Memória de Minhas Putas Tristes. Muito bem. Esse também foi para o cinema, né, também assim, sem muito sucesso, né? E aí nós vamos para o número 2 da nossa lista, que vamos para o Brasil, né? Brasileiro? Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Está aí sem sombra de dúvida, né? Um grande romance brasileiro, porque o Grande Sertão ele inova tanto na linguagem, aquela linguagem rosiana, cheia de neologismos, de palavras inventadas, de construções sintáticas originais, mas mais do que isso, ele inova também no conteúdo, né? Ele pega uma história de sertão, ele pega uma história de jagunços e ali também ele faz uma metáfora grandiosa da vida e da existência, né? Não é à toa que o Riobaldo, o personagem narrador da história, ele vive repetindo que o sertão é o mundo e o sertão é dentro da gente. Depois disso, eu só posso ir pro número 1 da nossa lista, né? Um grande romance do escritor europeu, mas português, né, que escreve em português, José Saramago, com seu livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. Olha, eu tô propenso até a fazer assim né? É muito bom, é um romance muito bom. É um grande livro, né, que reconta a história de Jesus Cristo, né, talvez aí um dos maiores seres humanos, independente da sua fé, uma das maiores figuras da história da humanidade, que tem a sua história recontada também por um dos maiores escritores aí que o mundo já viu. E ele tenta transformar o Jesus nesse livro num ser humano. Um ser humano. Num homem, né? Num homem que tem desejos, que tem anseios, que tem medos, num homem que reluta. Que tem paixões. Que tem paixões e que mesmo assim ele é obrigado a cumprir o destino que foi traçado, né, pelo seu pai. Vários romancistas escreveram sobre Jesus. O Anthony Burgess fez um livro sobre Jesus, o Norman Mailer fez um livro sobre Jesus, vários, né? O Gore Vidal, né? Muitos grandes romancistas. Mas olha, dos romances a respeito da vida de Jesus, sem sombra de dúvida, o maior de todos, o melhor de todos é o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, Literatos TV.